também mereço a paz. Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente começar o nosso estudo. Glória a Deus. Senhor, nós queremos, ó Pai, te louvar e queremos engrandecer o teu nome por esse momento tão precioso, onde nós estamos reunidos aqui para mais esse estudo da tua palavra. A minha oração, Deus, é para que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento espiritual, para que nós possamos, ó Deus, reter a tua palavra e entender a tua palavra, e mais do que isso, colocar ela em prática na nossa vida, em nós mesmos, Pai, dentro de nós, no nosso relacionamento, em tudo, Pai, aquilo que nós aprendemos, que nós possamos viver esse aprendizado tão precioso que nós estamos recebendo. Então eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, trabalha em nós nesta noite, naqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando e acompanhando também através do Facebook, que o Senhor, ó Pai, possa ministrar os nossos corações. Mas neste momento nós aqui queremos ministrar ao Senhor, queremos ministrar louvores ao Senhor, queremos adorar ao Senhor por quem Tu és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então vem sobre este lugar. Tu és a pessoa mais importante aqui. Se o Senhor não falar conosco, Pai, em vão, ó Deus, é a nossa reunião. Mas se o Senhor se manifestar aqui, ó Deus, terá valido muito a pena ter tirado o nosso tempo para estar na Tua presença. Então vem sobre este lugar, fique à vontade no nosso meio, Pai, e faz a Tua obra aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor a todos aqueles que estão em casa, acompanhando pelo Facebook. Então vamos dar início ao nosso louvor. Coloca a mão sobre o teu coração agora, neste momento. Você que ainda não entregou o seu dia, a sua vida, não colocou a sua vida diante do Senhor, coloque agora. Peça ao Senhor Jesus que venha te lavar, que venha te purificar, para que você possa adorar o Senhor agora, com a vida limpa, com os vestimentos limpos diante dele, no nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, a tua presença, e nós queremos mais de ti. Mas primeiramente, Deus, nós queremos, Deus, mais uma vez colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir que o teu sangue, Deus, possa estar sobre a nossa vida, possa estar sendo derramado, limpando a nossa vida, Pai, de todo pecado, de toda imundícia, de toda iniquidade. Nos limpa, Senhor, para que nós possamos agora te adorar em espírito e em verdade, que nós possamos sentir a tua presença neste lugar, porque nós viemos aqui não é à toa, Senhor. Eu sei que nessa noite grandes coisas o Senhor fará. Eu sei que teu Espírito Santo vai nos revelar a tua palavra, e através disso, ó Pai, nós vamos ser mudados, moldados, nós vamos ser pessoas segundo o teu coração. Então, Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio agora. Fala, Espírito Santo de Deus, venha com o teu agir, venha com o teu poder, venha com a tua manifestação. Nós somos livres, ó Deus, para te adorar, e o Senhor é livre, Deus, para estar sobre a nossa vida agora. Tenha liberdade sobre nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o Santo Monte.
tem medo de sentar na frente, né? Gente, vamos abrir a Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Deus abençoe aqueles que estão acompanhando pela página do Facebook, que vocês possam estar acompanhando aí atentamente também o estudo. Deixaram aberto aí? Amém? Então podem ficar atentos aqui agora. Hoje, nós já estudamos aqui, né, Colossenses até o capítulo 3. Eu ministrei 1 e 2 e o presbítero Chãozinho, né, na semana passada, ministrou o capítulo 3. E hoje eu quero apanhar e fazer um resumo desses 3 capítulos. E o que eu quero que vocês entendam? Deus colocou algo no meu coração, né? Da gente estar equipando as pessoas para o ministério, equipar as pessoas para exercer o ministério. Com conhecimento daquilo que eles estão fazendo, conhecimento do que realmente é ser cristão, no conhecimento do verdadeiro evangelho. Então, independente do número de pessoas que nós estamos reunidos aqui, porque quem na verdade conduz a igreja, exerce influência sobre a igreja, são as pessoas que estão à frente, são os pastores, os líderes e aqueles que exercem o ministério na igreja. Então, o que Deus colocou no meu coração e me deu de direção? Aqueles que estão ocupando e que vão ocupar o ministério a partir de outubro, esses, tendo esse conhecimento, vai fazer com que os outros, os demais, que vão chegando, que não fazem parte da liderança, que ainda não exercem o ministério, quando eles entrarem, eles vão olhar para aqueles que já estão e vão entender através do comportamento, da vida, das palavras, qualquer coisa de imaturidade que surgir, vai ter sempre pessoas maduras com conhecimento para poder estar lidando com essas situações, para evitar tantas coisas que acontecem, né? E essa carta aos Colossenses, eu estou tendo assim como suma importância. Eu ia começar por Romanos, mas eu decidi começar por Colossenses, porque estudando de novo Colossenses, né, quando nós fizemos aquele teatro aqui, eu comecei a estudar o Colossenses 1 e aí não consegui parar mais, e Deus foi fazendo com que o meu coração queimasse, porque aqui é muito precioso e muito atual o que está acontecendo aqui na igreja de Colossos, a mentalidade das pessoas com o que acontece hoje. Então é muito importante. Então, para mim, vai ter esse grupo que está vindo aqui na quarta-feira e vai ter mais algumas pessoas, né, que vão fazer no domingo. Quando nós vamos tirar um domingo para fazer o intensivão. Então, vocês não se enganem, a partir desse grupo, né, esse grupo que a partir de outubro vão exercer os ministérios. Algumas pessoas vão dizer, pastor, não vai ter coragem de uma pessoa que não está vindo aqui, né, que não está participando desse estudo, ele tirar, né? Eu não vou tirar, a pessoa vai se auto-tirar, porque ninguém mesmo a pessoa só vai poder fazer parte de um ministério se ela estiver participando, tiver recebido esses estudos que estão aqui na quarta-feira. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser pastor, presbítero, líder de ministério, o único que consegue fazer tal coisa, não importa, líder de tal ministério, não importa. A partir de outubro, somente vai exercer esses que estão aqui na quarta-feira e aqueles que vão estar recebendo também no domingo. Então, tem pessoas que estão trabalhando agora, tem pessoas que, como lá da Santa Helena, por exemplo, não conseguem chegar, porque o trabalho vai ter mais tarde, outros que estão estudando. Então, esse grupo que tiver interesse vai fazer no domingo, e a partir desses que estão na quarta, que vão estar no domingo, que vai compor os ministérios a partir de outubro,
né? E isso é uma direção de Deus para a igreja. Amém? É como se fosse um recomeço, para que a gente possa acertar as coisas e colocar tudo no eixo como deveria ser. Então, o meu propósito hoje de estar fazendo uma revisão, um resumo desses 3 capítulos, primeiro porque surgiu algumas dúvidas, e então eu quero reforçar isso hoje na palavra, e segundo porque eu quero que isso fique bem impregnado em nós, que vocês recebam bem isso. Tudo que eu vou falar aqui, vocês já ouviram, né? Aqueles que estão ouvindo na quarta-feira, praticamente todos vocês estão ouvindo, vocês já ouviram, mas eu gostaria de reforçar algumas coisas. Então, no capítulo 1, nós começamos a ver então, né, não vamos ler ainda por enquanto, que Paulo, né, ele está preso em Roma, recebe a visita de Epáfras, que é o pastor da igreja em Colossos. Por quê? Porque essa igreja, né, ela é surpreendida, o pastor da igreja é surpreendido com a chegada desses mestres que começam a ensinar na igreja um evangelho que é diferente daquele, parecido, mas diferente daquele com que Paulo está pregando. E isso aqui, gente, talvez você pense, pastor, mas isso foi lá, não tem a ver com o agora. Irmãos, tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo o que estava acontecendo lá acontece hoje. Algumas coisas acontecem de maneira diferente, mas acontece hoje. Porque esse ensino, ele consistia em quê? Eles fizeram uma salada, uma mistura, né, do cristianismo, que não negava, então eles não negavam a obra de Cristo na cruz. Sim, Cristo foi um enviado que morreu na cruz, porém ele não é Deus. A obra dele não é completa porque ele não é Deus. E por que ele não é Deus? Porque junto com o cristianismo eles misturavam o dualismo, a visão dualista que entendia que ninguém pode, nada de bom pode habitar nesse corpo. Então Deus, sendo perfeito, jamais poderia habitar no corpo. Como que Deus, sendo perfeito, vai habitar no corpo? E isso evoluiu para práticas que acontecem nas igrejas até hoje, coisas absurdas que acontecem até hoje. Então, esse dualismo entendia que corpo é corpo, matéria é matéria, espírito é espírito. Não tem como uma pessoa, corpo, ter um espírito. Um espírito que é santo, não combina, não tem como na mesma natureza, né, ter duas coisas, uma natureza que é boa e outra que é ruim. E o próprio Paulo, né, aos Coríntios, ele vai falar dessa luta que acontece dentro de nós, que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar onde? Dentro de nós. E a visão dualista não acredita nisso, porque não pode algo bom habitar no nosso corpo terreno. Então, eles não acreditavam que o Espírito Santo poderia habitar na gente, e muito menos que Jesus pudesse ser Deus, porque Deus não poderia habitar no corpo. Essa é a visão dualista. Além disso, eles misturavam o judaísmo. O que é o judaísmo? É a prática das regras, das leis de Moisés. Mais de 600 leis, né? Mais de 600 leis que foram dadas a Moisés, que está registrada no Levítico e em Deuteronômio. Então eles diziam que para uma pessoa realmente ser salva, alcançar a purificação, ela precisaria cumprir a lei de Moisés, principalmente na questão da circuncisão, da dieta, né, que é na questão da alimentação, de não comer certos alimentos, e também na questão de costumes e cerimônias e festas, né, principalmente na guarda do sábado. Então, eles diziam que uma pessoa, se não fizesse isso, se não guardasse a lei de Moisés, se não andasse de acordo com essas regras, não poderia ter salvação. E além disso, eles misturaram também o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Já vem de gnose, que é conhecimento. Então eles acreditavam que a pessoa ela tinha que ter um conhecimento secreto, que Deus ia revelando esse conhecimento para ela à medida que ela buscava. Mas como é que ela buscava? Não era um relacionamento com Cristo, porque Cristo não é Deus, era na adoração a anjos. Por
Por quê? Porque eles acreditavam que os principados e as potestades, né, do ar é que dominavam todas as coisas. Então a gente poderia, quanto mais eu me sacrificava, né, porque esse gnosticismo ele trazia uma outra questão, que é o ascetismo, fazer ascese do corpo, ou seja, você sacrificar o seu corpo, você castigar o seu corpo. E à medida que, fazendo isso, à medida que você ia evoluindo, adorando anjos, você ia subindo de nível, né, uma classe de anjo, depois você subiria até você alcançar então um nível de conhecimento maior do que você tinha no início. Então, e esse gnosticismo ele misturava muito misticismo, né? Então essas práticas que a gente depois começou a ver no nosso tempo de igreja, né, tantas manifestações, né, que nós já passamos por ela. Eu vivi tanta coisa ridícula, né, no meu tempo de novo convertido, né? Eu já rolei no chão rindo, tanta coisa, né, que eu já fiz, assim, tipo entrar em transe, né? E tantas coisas, nós já vimos tanta coisa no movimento de subir nas paredes, e o cair no espírito. Tanto movimento que eu já passei na minha época de novo convertido, tudo veio disso aqui, né? Foi evoluindo dessa questão do gnosticismo que levou a pessoa a ser mística, a se tornar pessoa mística, né? A fugir da realidade. Para você viver o espiritual, você teria que sair da tua realidade, né? Para viver uma outra coisa, né? Então isso era o misticismo, né? Então Paulo, ele escreve essa carta para poder mostrar para eles a pessoa de Cristo, a suficiência de Cristo, que Cristo sim era suficiente, que ele sim era Deus, que a obra dele foi completa, e também o senhorio dele sobre a igreja, porque havia uma disputa, né, para quem é que ia prevalecer na igreja. Então Paulo vai falar, não, ele é o Senhor da igreja e ninguém mais. Amém? Então nós vimos isso no capítulo 1. E Paulo, ele faz duas coisas para combater essas heresias, quando nós vamos ver aqui. Primeiro, Paulo ele ensina. E segundo, Paulo ele ora. Amém? Paulo ensina e Paulo ora. Então escute bem aqui. Essas duas coisas têm que andar junto. Estudo e oração. Palavra e oração. Conhecimento da palavra e oração. Doutrina e oração, teologia e oração, tem que andar junto. Se eu apenas conheço, me aplico em conhecer a palavra, conhecer, buscar conhecimento apenas, eu vou virar legalista. Entende? Apenas o conhecimento vai fazer com que eu vire uma pessoa religiosa, assim como eram os fariseus. Eles tinham muito conhecimento, né, mas não tinha a presença do Espírito na vida deles. Então, se eu apenas busco conhecimento, mas não tenho uma vida de oração, então isso vai terminar na minha vida em religiosidade. Mas por outro lado, se eu oro muito, mas não tenho conhecimento da palavra, eu vou me tornar uma pessoa mística, né? Aí de onde surge, né? Muita oração, mas sem o conhecimento da palavra. Eu me lembro uma vez lá em Angola, os jovens, né, convidaram lá uma pessoa para uma vigília nossa, e era uma pessoa que de oração, diz, olha, a pessoa ora, essa pessoa ele ora no mínimo de 9 a 10 horas por dia. Eu já achei aquilo estranho, né? Porque a primeira coisa da oração é que Jesus diz assim: quando você for orar, que ninguém saiba que você está orando. Quando você for jejuar, que ninguém saiba que você está jejuando. Hoje esse tal de propósito, não, estou no propósito, que ninguém saiba que você está jejuando. E quando você ajudar os pobres, 10 modos, que ninguém saiba o que você está dando. Entende? Então, para falar aí, é um homem de como vocês sabem que ele ora 9 horas por dia. Né? Ok, a pessoa foi para a reunião de oração, orando, estava chegando um momento, ele começou a orar por mim, e ele começou a orar por mim em línguas. E ele deve ter orado uns 40 minutos por mim, em línguas, somente em línguas, e os outros concordando, e aquela unção, e aquele fogo.
e depois terminou a reunião e tal, ele veio e falou: olha, toma posse do que Deus falou para você, do que Deus revelou para você. Eu falei: ok, então me diga o que Deus revelou, porque eu não entendi nada. Ele: não, mas é mistério, Deus falou em mistério. Ok, Deus falou o que é mistério? Eu preciso saber do mistério. Aí ele: não, mas Deus falou em mistério, pastor. Eu falei: ok, então eu falei: olha, Paulo diz o seguinte: aquele que ora em línguas, ora e edifica a si mesmo, a não ser que haja interpretação. Então você orou 40 minutos por mim, mas na verdade você estava edificando a si próprio, não me edificou em absolutamente nada, porque eu não entendi nada. Você entende? Então quer dizer, muita oração, pouco conhecimento. Então, se não tiver conhecimento e oração, vai haver uma anomalia, nós vamos ser crentes anormais. Conhecimento e oração precisa andar junto. Eu tenho que conhecer a palavra. Eu preciso ter o entendimento dessa palavra para que eu possa, então, ser um cristão de acordo com a vontade, com o propósito de Deus. Se eu só orar, está errado. Se eu só conhecer, está errado. As duas coisas precisam estar juntas: vida de estudo da palavra e vida de oração. Amém, gente? Então Paulo, ele prezava por essas duas coisas: ensino e oração. No capítulo 2, que foi o capítulo que deu um pouco mais de polêmica, mas por coisas simples, né? Nós, pode passar para Colossenses, né, no capítulo 2, porque como a maioria estava aqui, eu tinha um texto no capítulo 1 que eu ia ler, mas nem vou, né, para a gente passar aqui para o capítulo 2. Então, o que acontece? No capítulo 2, de 1 a 5, Paulo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que esse mistério, né, que tanto esses mestres estavam ensinando, falando que a gente tinha que ter esse conhecimento secreto, que a gente tinha que ter, que havia um mistério para ser revelado, Paulo ele vai dizer: todo o mistério está revelado em Cristo. Todo o mistério, toda a revelação está em Cristo. Vocês não precisam buscar uma outra revelação, porque tudo já está revelado em Cristo. Vamos ler aqui em alguns versículos aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Diz assim: portanto, gostaria que vocês soubessem como é grande a luta que enfrento por vocês e por que estão na Odisseia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Aí ele fala: esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando unidos em amor e junto alcanceis toda a riqueza do pleno conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente os mistérios de Deus, a saber quem? Cristo. Então ele fala: eu oro para que vocês busquem e adquiram-se esse conhecimento, essa gnose, esse mistério que é Cristo. Ou seja, tudo que vocês precisam buscar é Cristo. Tudo que vocês precisam desenvolver é um relacionamento pessoal com Cristo. Vocês não precisam fazer mais nada de buscar uma revelação, um conhecimento secreto, uma adoração a anjos, não. Todo o mistério está revelado em Cristo. Aí, a primeira dúvida que surgiu quanto a isso: pastor, então não existe mais profecia, não existe mais revelação, o senhor não acredita em nada dessas coisas? Não, eu acredito. É claro que Deus pode revelar coisas, é claro que Deus pode falar coisas através de uma pessoa. Já recebi profecias que se cumpriram na minha vida, já recebi palavras que se cumpriram na minha vida, revelações a respeito de coisas que se cumpriram na minha vida, mas todas elas estavam já reveladas na Bíblia. Tudo estava de acordo com a palavra de Deus, certo? Se a pessoa tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz assim: ai daquele que disser assim diz o Senhor, se o Senhor não tiver dito. Ai daquele que coloca palavras na boca do Senhor. Então o que eu combato é a pessoa toda hora: Deus me falou, Deus mandou falar, Deus me falou, Deus mandou falar, Deus me falou, Deus mandou falar. Cuidado para não colocar palavras na boca de Deus, porque ai daquele que disser assim diz o
Senhor sem o Senhor ter dito. Entende? Então tome muito cuidado. Graças a Deus eu cresci, né, com a liderança asiática, que é muito rigorosa nisso. Uma certa vez, né, nós estávamos no culto de manhã, e aí uma pessoa se levantou e diz assim: assim diz o Senhor. E aí houve aquele silêncio. Nesta manhã, aí o apóstolo pegou o microfone e falou: pode parar. A pessoa falou: nesta noite. Aí o apóstolo: pode parar. Nós estamos de manhã. Se é Deus, você pode se enganar, mas se é Deus que está te falando, Ele não se engana. Como você diz esta manhã, esta noite, o Senhor está dizendo esta noite, se nós estamos de manhã. Entendeu? Eu posso falar que eu estou falando aqui, eu poderia falar: olha, nessa manhã, mas nós estamos de noite, o pastor está enganado. Mas Deus não iria se enganar. Então ele já cortou, né? Pastor, mas como rigoroso assim? Sim, cuidado com aquilo que você fala, cuidado em colocar palavras na boca do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, você tem que tomar cuidado com duas coisas nessa questão de revelação e profecia. Por quê? Porque o ser humano, ele é extremamente carente. Nós somos extremamente carentes de receber uma palavra, uma coisa para nós. E aí nós somos muito facilmente enganados. Porque, por exemplo, se o Tiãozinho chegar em mim e falar assim: olha, Deus me falou, logo eu estou desarmado, porque se Deus falou, então eu apenas tenho que ouvir e obedecer. Já chegaram jovens, por exemplo, pessoas em mim, e falou: pastor, eu estou saindo da igreja porque Deus falou comigo, né, que eu devo ir para tal igreja. Eu falei: irmão, vai com Deus, porque se Deus já te falou, como que eu vou falar alguma coisa contrária? Eu falo: você tem certeza que Deus te falou? Tem certeza que Deus te mandou? Tenho. Então não tem jeito de eu falar mais nada. Você é muito querido aqui, queria muito que você ficasse, mas se Deus já te falou, aí eu vou falar uma coisa contra Deus, contrário daquilo do que Deus falou, eu não posso. Entende? Então, às vezes nós somos muito carentes disso. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? E aí, às vezes, a gente é muito facilmente enganado, né? Então, como que nós vamos fazer? Prova o Espírito se vem de Deus. Enquanto aquele irmão estava orando para mim em línguas, eu estava ali, porque ele poderia orar 39 minutos em línguas por mim, e em 1 minuto vinha a revelação daquilo que ele estava, né, orando. Mas não veio. Então eu estou discernindo, né, irmão? A Bíblia diz o seguinte. Então, logo, como que esse irmão está orando para mim assim, né, como que está vindo de Deus se o ensinamento bíblico é outro? Você entende? Então, prova o Espírito para ver se vem de Deus. Como que eu vou provar? Conhecendo a palavra. Se eu tiver o conhecimento da palavra, eu não vou ser enganado por essas coisas. E segundo, presta muita atenção: se é Deus que falou, vai ter que cumprir. Se Deus falou, vai ter que cumprir. Entende? Eu posso chegar nesse Sirley e falar: Sirley, eu te prometo que amanhã eu vou te dar um presente, né? E eu posso não dar nada. Entendeu? Eu sou homem, eu sou falho. Eu posso prometer e não cumprir. Mas se eu chegar e você falar: olha, Sirley, Deus mandou te falar que amanhã Ele vai te dar um presente, então vai ter que se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entendeu? Quando Deus fala, vai ter que se cumprir. E aí, um tanto de profeta fala, não cumpre nada. Aí um dia ele acerta. Aí, entendeu? As pessoas, até povo já virou Deus. Até povo já virou Deus por causa disso. Entende? Porque o povo estava virado não sei para onde, e o resultado foi esse: um dia acertou. Aí já virou Deus o povo. Entende? Então toma muito cuidado com essa questão. Deus mandou falar, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, assim diz o Senhor. Toma muito cuidado. Isso realmente tem que vir de Deus. Então, eu acredito sim, mas desde que venha de Deus. Muitos aproveitadores se aproveitam disso aí. Por quê? Porque as pessoas, uma coisa que o ser humano tem é o desejo por poder, por sucesso, né? E se eu chegar aqui
e nós aqui pregadores, né? A gente chega aqui, olha gente, só tem a palavra. O que eu tenho para oferecer para vocês é a palavra, né? Então você é só um homem simples, não. Mas se eu chegar aqui e acrescentar mais coisas, então, né, vocês vão começar a me exaltar. Por quê? Porque só a palavra, o único que vai ser exaltado é Jesus Cristo, é Deus. Se eu não trouxer uma coisa minha para vocês não vão me admirar, vocês não vão fazer sucesso. Vocês entendem? Eu só vou fazer sucesso se eu lançar coisa que é minha. Se eu começar a fazer coisa que vem de mim. Porque se eu fizer coisas que estão na palavra, eu apenas vou ser um simples homem de Deus. Vocês entendem? Então é essa a questão. Então o desejo por sucesso, por admiração, né, é que faz com que as pessoas comecem a lançar coisas que é dele mesmo. Né? Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo outro, então esse movimento mesmo do cair do Espírito, preste atenção. Quem lembra? Quem já viu o movimento do caminho do Espírito, né? Então, agora preste atenção. Isso pode ser uma coisa real, né? Alguém está orando por você e você estiver orando sozinho e a presença é tão grande na tua vida que você não consegue ficar de pé. Isso já aconteceu na Bíblia, né? Na inauguração do templo mesmo aconteceu isso. Diz que a presença de Deus é tão grande que o povo não conseguia nem ficar de pé. Então isso pode acontecer. Mas o que aconteceu foi um movimento, né? Já chegou um tempo, né? Que tinha pessoas orando por mim, né? E a pessoa dava uma rasteira, eu não caía, a pessoa dava uma rasteira para eu poder cair. E aí, é sério, eu não estou brincando, é sério. A pastora mandava a gente orar, eu fiz isso, gente, eu, líder de grupo vida e tal, a pessoa falou, vamos orar pelo povo, chamava o povo no altar, e aí eu orando, a pessoa não caía, aí eu olhava para o lado, o outro irmão orava, o outro caía, orava, o outro caía de jeito, não é possível, empurrava para cair, entende? Vão pensar que eu não tenho poder, entendeu? Vão pensar que eu não tenho unção. Eu fiz isso, entende? Entende? Então, hoje eu olho para trás, gente, tanta coisa que eu fiz, tanta coisa que eu aprendi errado, sabe? Então, eu lamento muito por isso. Lamento por coisas que eu ensinei errado, por coisas que eu fiz errado antes de ter o entendimento daquilo que é o verdadeiro Evangelho. Sabe? Tanta coisa. Então, a gente precisa saber separar as coisas, né? Cuidado com pessoas que têm revelação para todo mundo, tem revelação todo dia, tem profecia todo dia, tem profecia para todo mundo, porque no Velho Testamento, quando Deus usava um profeta para poder falar, era raro, era uma coisa rara e era uma coisa que confrontava e muitas vezes era uma coisa que doía no próprio profeta. Ele ter que ir e liberar a profecia para uma pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber o que é que realmente tem vindo de Deus. Outra coisa, né, que Paulo fala, então Paulo fala, olha, todo mistério, toda revelação já está em Cristo. Então tudo que vier, qualquer profecia que vier, se levantar uma pessoa no culto de domingo para trazer uma profecia, vamos ter reverência com aquilo que está sendo falado, mas ao mesmo tempo vamos provar se aquele Espírito está vindo de Deus. Como assim, pastor? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com o que está sendo falado? Está de acordo com a palavra? Ou está saindo da palavra? Primeira coisa é que a gente está dentro do contexto daquilo que a gente está vivendo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para provar o Espírito. Então, segundo Paulo fala assim, incentiva eles para que eles continuem firmes e progredindo em Cristo. Olha o versículo 6 e 7. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como foram instruídos, para que vocês transbordem em ações de graças a Deus. Amém? Então, Paulo fala, continua firme, continua grato a Deus, né? Assim como vocês receberam a Cristo, continua nesse caminho, não desviem desse caminho para outros ensinos. Aí, ele vai começar, a partir do versículo 8, a combater esses falsos ensinos. Vamos ler alguns versículos aqui também, porque
daí surgiram também algumas dúvidas. Versículo 8: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade. Amém? Então, o que Paulo está falando aqui, a partir do versículo 8, é para as pessoas terem cuidado, porque eles estavam introduzindo esse cerimonialismo, essas regras, falsa religiosidade, entende? Então, olha, tome muito cuidado, porque nada disso, isso estava baseado mais em tradições humanas, doutrinas humanas, do que em Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Você colocar regras, igual, por exemplo, vamos colocar uma regra aqui: todo homem, os homens só vão poder vir na igreja de kimono, né? Todos os homens vestidos de kimono, para evitar a sensualidade dentro da igreja. Então vamos todos os homens vestidos de kimono. Estou falando dos homens porque as pessoas pensam que é só mulher que sensualiza, né? Vão vir de kimono, todos os homens de kimono. Tá, é regra da igreja vir de kimono. Aí o amigo do presbiterianozinho, para obedecer, porque é regra da igreja, é vir vestido de kimono. Mas adianta alguma coisa na hora que eles saírem lá para fora? Isso vai impedir eles de pecar na hora que eles saírem lá fora? Eles andar de kimono para a rua, vai impedir eles de pecar? Consciência? Não vai. Entende? Não vai, então não adianta. Agora, se eles, por causa do relacionamento deles com Cristo, eles buscaram a Cristo, então, por causa do relacionamento deles com Cristo, eles falam assim: não, eu entendi que para eu ter respeito, eu vou andar de kimono. Aí é diferente. Sabe o que eu estou querendo dizer, gente? Não adianta a gente colocar regras, vem vestido assim e vem vestido desse outro jeito, se o coração não se converter. Eu não faço isso por regra, eu faço isso porque eu tenho caráter em Cristo. Então, qual que é a regra? A regra para vestes não existe. Mas o que existe? Se eu sou um cristão verdadeiro, tenho um relacionamento com Cristo, eu vou me vestir decentemente. Mas por quê? Porque é regra da igreja? Não. Porque eu tenho um relacionamento em Cristo, meu caráter em Cristo não me deixa vestir com sensualidade. É totalmente diferente, não é? É totalmente diferente. Então, o que ele está falando ali, não deixa que ninguém escravize vocês com regras e não segundo Cristo. Por exemplo, eu tinha um grupo vida em Alfenas lá na Vista Grande, queria ter tempo, viu? Lá na Vista Grande, lá em Alfenas, e tinha uma regra na igreja dessa pessoa, um vizinho lá, um vizinho do nosso grupo vida, de vez em quando ele participava do nosso grupo vida, e tinha uma regra na casa dele, na igreja dele, que não podia assistir televisão, né? Crente não pode assistir televisão. E ele, então, não, ele não assiste televisão e tal. Um dia a gente está reunido no grupo vida, ele correu lá, que a mulher dele tinha passado logo para a gente socorrer. Chegando lá no quarto, tinha televisão dentro do guarda-roupa. A televisão estava ligada dentro do guarda-roupa. Entendeu? Então, não assiste. Então, todo mundo vai na casa dele, senta na sala, não tem televisão. Aqui em casa não tem televisão. Mas lá no quarto, dentro do guarda-roupa, tinha televisão que eles assistiam. Entende? Então, não adianta regra. Então, vai adiantar regra? Não adianta regra se a gente não tiver em Cristo. Se ele tivesse tomado uma posição, eu busquei a Deus, busquei a Cristo, e para não me distrair, eu não vou assistir televisão. Pronto, é uma coisa dele, mas não adianta você colocar regra. Regra não impede ninguém de pecar. Lá no Afeganistão, onde as mulheres só mostram os olhos, é onde tem os maiores índices de adultério. As mulheres não mostram nada, só o olho é onde tem os maiores índices de adultério. Adianta a regra? Então é isso que Paulo está falando, que não adianta colocar regra e ficar escravo de regra se o coração
não estiver em Cristo. O que vai salvar é você buscar Cristo. Aí ele continua dizendo no versículo 10, assim como, no 11, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando foram sepultados com ele no batismo e foram ressuscitados com ele, mediante a fé em Cristo que ressuscitou vocês dos mortos. Amém? Então aqui ele está combatendo a questão como que fala? Me ajuda aí, gente. Da circuncisão, que era o quê? Consistia no quê? Em cortar, o prepúcio do órgão masculino da criança quando completava uma certa idade. Então não tem mais esse ritual. O que importa agora é você, através do batismo, que é o testemunho público da sua fé, você morrer, ressuscitar com Cristo para poder viver uma nova vida. Amém? Também, o que Paulo vai fazer aí? Ele combate a prática do cerimonialismo judaico e o misticismo da fé. Versículo 16. Portanto, ninguém tem o direito de julgar vocês pelo que vocês comem, ou pelo que vocês bebem, ou ainda com relação a uma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceite que ninguém seja arte contra vós, fingindo bondade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Então Paulo começa a falar que, olha, que ninguém seja arte entre vocês, chegue colocando regras, não pode beber isso, não pode comer aquilo, né? Você tem que cumprir o sábado, você não pode. Não dê ouvidos para essa pessoa, porque tudo isso que importa é você estar em Cristo. Isso era apenas sombra, essa regra era apenas uma sombra. A realidade, porém, está em Cristo. O que ele está dizendo assim? Aqui, antes Deus deu regras, a lei a Moisés, como uma sombra daquilo que haveria de vir e que o homem jamais poderia cumprir. Mas a realidade está em Cristo. O que ele está dizendo? Você só pode alcançar a verdadeira santificação, a verdadeira religiosidade, desenvolvendo um relacionamento com Cristo. Aí, eu falei aqui da carne de porco, falei do frango ao molho pardo, que é a carne com sangue. E aí o irmão falou comigo: pastor, eu fiquei mais de 20 anos com vontade de comer a galinha que a minha mãe faz, e nunca comi por causa disso, mas então pode. Eu falei: olha, a palavra de Deus está dizendo isso aqui, gente. A palavra de Deus diz isso aqui, porque se você for em Tiago vai dizer assim: olha, você quer cumprir a lei? Então cumpra a lei. Você acha que alguma coisa da lei de Moisés tem que ser cumprida? Então cumpra. Mas saiba que se você tropeçar num ponto só, você se torna culpado de toda a lei. Aí são 600, mais de 600. Por exemplo, eu até particularmente já falei isso aqui para esse irmão. Olha só, o texto que fala a respeito de não comer carne, porque isso deu mais polêmica. Gente, que absurdo comer carne com sangue. A Bíblia fala que não pode, fala na lei de Moisés. E onde está falando isso? Levítico, capítulo 19. Só que eu só vou ler 3 coisinhas aqui, que se você acha que não pode comer, então também isso aqui tem que ser cumprido, porque é a lei. Inclusive está no mesmo capítulo. O versículo 19 de Levítico 19. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Isso é a mesma lei de não comer carne. Entendeu? Então, se num campo você só pode plantar um campo de semente, era lei. Aí diz assim: não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecido. Isso é a mesma lei, então tem que cumprir tudo isso aqui. Entende? Tem que cumprir tudo isso aqui se for para cumprir a lei. Aí ele vai continuar no 26. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhar o futuro, nem
façam feitiçarias. Agora o versículo 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem apalhem a barba. Entendeu? Então, se eu não posso comer carne com sangue, então também não posso cortar o cabelo, estou perdido. Não posso cortar o cabelo do lado, nem posso fazer a barba. É para cumprir a lei? Então precisa cumprir a lei toda, porque se você tropeçar num só ponto, você é culpado de toda a lei. Entende a questão do legalismo? Então toma muito cuidado. Tem um pastor mesmo que está com muito sucesso na internet, e 99, muita sabedoria, muito conhecimento mesmo, admiro até o conhecimento, a inteligência que ele tem. 99,9% do que ele fala é a verdade, mas tem um ponto que ele introduz o judaísmo. Então cuidado. Ele introduz o judaísmo. Ou o evangelho é 100% ou não é evangelho. Aí no 20, versículo 9, diz assim: a pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Quem já xingou o pai ou a mãe? Entendeu? Pela lei tem que ser morto. Então é a lei, gente. Então, não fiquem, o que Paulo está dizendo é: não fiquem escravos do legalismo, não fiquem escravos das regras, busquem a Cristo, e buscando a Cristo, você vai ter um caráter aprovado, e você vai saber o seguinte: todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas. O que eu posso fazer? Eu posso fazer tudo, mas cuidado, nem tudo vai ser bom para você. E aí a consciência do em Cristo, tanto depois que a consciência de vocês seja o árbitro em vossos corações. Porque se você busca a Cristo, você vai fazer o que eu quiser fazer, eu faço, mas nem tudo vai fazer bem para mim. Aí você vai tem coisa que vai prejudicar a minha saúde, tem coisa que vai prejudicar a minha vida com Deus, tem coisa que vai prejudicar outras pessoas. Então eu posso fazer tudo, mas nem tudo vai fazer bem para mim. E aí o versículo continua dizendo que eu posso, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Como que você consegue isso? Em Cristo, no fruto do Espírito na tua vida. Não é com regras, não é com cerimônias, não é com leis impostas sobre você. Então, se alguém às vezes pergunta: olha, na igreja bíblica não tem doutrina? Claro que tem doutrina. Nossa doutrina é a Bíblia. A doutrina é o Evangelho. Amém? Depois, então ele está combatendo o cerimonialismo judaico. Deixa eu ver aqui mais um versículo aqui, 16 a 19. Agora ele vai falar: a obediência a essas regras não tem poder contra o pecado, e vai afirmar isso. Vamos ler a partir do 20. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se permanecesses ainda nesse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como essas: não toques, não proves, não manuseies. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com falsa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para enfrentar as paixões da carne. Viu só? Não foi o que eu acabei de falar aqui? Porque eles tinham mania, a questão da ascese, do ascetismo. Eu preciso castigar o meu corpo. Alguns até se cortavam, eles se baseavam naquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, traziam até aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27,
esmurro o meu próprio corpo e reduzo a escravidão e tal. Então interpretavam mal para poder confundir a igreja. Então muitos deles se cortavam, eles tinham essa questão assim, bom, não evitavam comer esses alimentos para poder sacrificar o corpo. Então, por exemplo, esse alimento é desejável, eu não vou comer para sacrificar o meu corpo. Eles se abdicavam do sono, né? Então o sono, né, eu vou sacrificar o meu corpo, não vou dormir, porque assim eu vou estar sacrificando o meu corpo e alcançando uma espiritualidade maior. Isso ainda tem muito na igreja hoje, né? Tem muito na igreja hoje ainda. Muitas pessoas pensam que a única oração que vale é a oração de madrugada. Então eu posso orar de madrugada, mas eu posso orar meio-dia, eu posso orar 7 da manhã, eu posso orar em qualquer horário, a oração vale, entende? Então eu já não vou sacrificar o corpo, então eu não como, eu não durmo, e aí eles iam contra também, não casavam, né? E aqueles que eram casados depois que chegou, por quê? Porque eu vou me abster do sexo, porque eles achavam que isso era sujo, né? E realmente, né, Deus trata como abominável se for fora do casamento. Se for fora do casamento é abominável fora do casamento, mas uma bênção e é santo dentro do casamento. Porque a Bíblia fala de leito sem mácula, de santo matrimônio, né? E a pessoa peca dentro do casamento. Se a pessoa se negar o sexo, ela está pecando, mas ao mesmo tempo, se ela pratica fora do casamento, ela está pecando e é abominável para Deus. Mas eles confundiam tudo, não pode. O sexo também dentro do casamento é pecado. Então aqueles que eram solteiros não queriam casar, e aqueles que eram casados começaram a não querer praticar o sexo, não querer mais, porque isso era esses ensinamentos chegaram e começou a ter esses problemas, essas confusões dentro da igreja, de fazer esse sacrifício com o corpo. Se vocês for ler mesmo, tem um dos pais da igreja, nos livros históricos, né, dá até para pesquisar isso. Um dos pais da igreja chamado Orígenes, ele querendo santificar a sua vida, mas ele era muito tentado nessa área sexual, né? Ele era muito tentado, e ele querendo santificar, mas ele sempre caía nessa tentação. Aí, sabe o que ele fez? Foi lá, pegou um facão, é sério, cortou. Pode ler isso, Orígenes, o nome dele. Não está na Bíblia, está nos livros históricos. E cortou. E depois que ele cortou, ele foi saber que o problema era aqui. Entendeu? O problema estava em cima, não é embaixo. O problema estava na mente. Mas agora ele tinha cortado. Entendeu? Então, são coisas, né? Mas isso ele fez numa época, isso no quarto, quinto século, né? Então ele querendo santificar a vida, não conseguia, né? E acabou fazendo esse tipo de coisa, achando que assim, né, ele iria estar santificando, né, a vida dele, santificando o corpo dele, mas a tentação continuou da mesma forma depois disso. Então o que Paulo está falando é somente em Cristo. Como que eu vou então santificar a minha vida? Continua lendo aqui. Se eu repetir aqui o versículo 23. Esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Ficou claro, gente? Ficou claro isso? Não adianta. A única forma que Paulo está falando, todo mistério, toda santidade, toda revelação, tudo que a gente precisa para viver uma vida santa que agrada a Deus, Deus empacotou tudo e colocou em Cristo. A única forma de eu viver uma vida que agrada a Deus é buscando a Cristo. Como que eu busco a Cristo? Ele é a palavra e orando. Uma vida de oração e uma vida de conhecimento da palavra. Orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Preste atenção, quando eu falei aqui que esses mestres, eles abdicavam de alimento, não tem nada a ver com jejum. Viu? Jejum é bíblico, né? Jejum é bíblico,
você tira um tempo e se abstém de um certo tipo de alimento ou de ficar sem comer por um período, para que nesse período você se concentre em buscar a Deus. Mas lembre-se, a Bíblia diz que ninguém saiba. Agora, às vezes os jovens fazem um jejum coletivo, é outro tipo de jejum, né? Então, se é um jejum coletivo, é lógico que aquele grupo vai ficar sabendo que ali está acontecendo um jejum. Mas pronto, vamos supor que o líder dos jovens, como sempre tem acontecido com os jovens, faz uma reunião, gente, vamos fazer um período de jejum para buscar Deus, é válido. Ok, já está começando o nosso jejum, pronto, acabou. Não fica falando, não, acabou. Foi feito, agora se for um jejum pessoal, ninguém precisa saber. Quarta-feira é dia de jejum coletivo da igreja, então todo mundo sabe, quarta-feira é dia de jejum da igreja. Mas eu fico, Joãozinho, você jejuou hoje? Eu pergunto para vocês, você fala uma coisa, eu chego aqui e falo, gente, hoje eu jejuei o dia inteiro. Eu falo, vocês ouviram falar isso? Não, só falo, quarta-feira é dia de jejum da igreja. E pronto. Então vamos jejuar. Quem jejuou, quem não jejuou, o que jejuou, é você e Deus. Você está fazendo um jejum, você está fazendo um jejum pessoal, ninguém precisa saber que você está jejuando, porque Jesus ensinou isso. Pode orar 10 horas, mas entra no teu quarto, ora em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Está jejuando? Vai, lava, pode sair, vai sair, lava o teu rosto, unge a tua cabeça, para não ficar com aquela cara que parece que você está jejuando. Entendeu? Ai, que dor de cabeça, nem não como, vai 3 dias. Não adiantou nada o jejum. Aí a Bíblia fala, já recebeu, se você faz para os outros ver, então você já recebeu a recompensa. Entende, gente? A gente precisa ter esse amadurecimento. Quanto menos você é reconhecido pelos homens, mais você é reconhecido por Deus. Por favor, eu não estou dizendo que um pastor não pode ser famoso, não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é, quanto mais você busca isso, o reconhecimento, menos você é reconhecido por Deus, porque você está querendo fazer para aparecer. Paulo está falando de falsa humildade, falsa religiosidade, entende? Olha aqui, como que eu sou homem de oração, como que eu sou homem de jejum, louvado seja eu, e tal, entende? Então, isso que eu estou dizendo. Agora, é inevitável alguns pastores ficarem famosos e tal, pregando verdade, fazendo tudo certo, e mesmo assim, às vezes vão ficar famosos. Isso não é errado isso. O problema é a pessoa buscar isso, a pessoa buscar a fama, a pessoa buscar o sucesso, a pessoa não querer saber de agradar a Cristo, querer o sucesso, entende? Então, isso sim é errado. Então não vamos ter como entrar no capítulo 3, quarta-feira que vem a gente fecha o 3 e o 4, porque o 4 ele é bem pequenininho. Vocês entenderam? Amém, gente? Mesmo assim eu vou fazer o seguinte, se durante o que eu estou falando aqui surgir alguma dúvida, ou se surgiu, domingo, você traz por escrito e entrega para a recepção. O pastor falou lá, tem gente perguntar tal, mas eu fiquei com essa dúvida. Aí entrega para a recepção no domingo, não precisa identificar, entrega, e a recepção não precisa falar para mim quem entregou, eu só vou ler e falar, surgiu essa dúvida, tal, vamos falar sobre isso, tá bem? Amém, gente? Então vamos ficar de pé e vamos orar. No capítulo 3, aí foi o que o Joãozinho ministrou, faltou apenas uma pequena parte. Paulo vai falar que uma vez, porque o que ele está falando aqui no 2? Você se unir a Cristo, que vai fazer você viver uma vida verdadeira com Deus e conseguir buscar uma verdadeira santificação quando você se une a Cristo, em oração, no estudo da palavra, quando você desenvolve um relacionamento com Ele. Aí no 3 ele vai falar o resultado, a prática
de quando você se une a Cristo. Quando você se une a Cristo, então você vai ter esse tipo de comportamento com você mesmo, com os teus irmãos, com a tua família e com a sociedade. Então, o que ele vai falar? O teu relacionamento com Cristo, ele vai refletir na tua vida, como você lida com você mesmo, como você lida com seus irmãos da igreja, como que você lida com a sua família, como você trata a tua mulher, como você trata o teu filho, e vai refletir na tua vida em sociedade, como você faz no teu trabalho, no teu... Então é isso que Paulo vai falar no capítulo 3, e que o presidente Joãozinho ministrou e faltou uma parte. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse estudo, e a minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, que caia por terra todas as nossas regras e tradições, coisas que aprendemos de uma forma errada, e que o Senhor ilumine o nosso entendimento com o verdadeiro Evangelho do Senhor. Nós queremos aqui, Pai, 100% da Tua Palavra, não queremos desviar dela, para que nós possamos buscar o Senhor de verdade. Então faz essa obra em nós, completa a boa obra que um dia o Senhor começou nas nossas vidas, Senhor, porque queremos viver de verdade para o Senhor. E não apenas isso, Pai, queremos trazer outras pessoas para o Senhor. Então nós queremos te pedir isso, Pai. O Evangelho verdadeiro nos alcançando, vai também alcançar outras pessoas. Então abençoa a tua igreja, aqueles que estão em casa, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado na tua presença, para a glória do teu nome. Amém. Primeiro, seu irmão, com a paz, Senhor, que Deus te abençoe.